Olá, hoje eu e meu grupo vamos apresentar o trabalho com o tema de gases industriais na disciplina de processos inorgânicos. O meu grupo é composto pelo Bruno, pelo Lucas, pela Patrícia e por mim, Thaís. Bem, os gases industriais são um grupo de gases com uma grande aplicabilidade em processos físico-químicos, e eles são empregados em larga escala nas indústrias. A gente tem uma subdivisão de gases industriais, gases medicinais e gases especiais. Dentro do grupo de gases industriais, a gente encontra o oxigênio, o óxido nitroso, o argônio, o hidrogênio, dióxido de carbono. Nos gases medicinais, a gente tem o oxigênio, o óxido nitroso, algumas misturas binárias, misturas terciárias. E dentro dos gases especiais, temos gases de alta pureza, o hélio, reativos e algumas misturas. Bem, os gases industriais, eles são divididos de acordo com a sua obtenção. Alguns são derivados do fracionamento do ar, que é o caso do nitrogênio, do oxigênio, do argônio, e alguns outros. E tem os derivados de processos químicos, que é o caso de CO2, do acetileno, do hidrogênio e derivados do nitrogênio e do enxofre. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações do oxigênio. A gente tem a maior parte do O2 produzida aplicada na indústria metalonomecânica, que é utilizado na fabricação de aço junto com o ferro. A gente sabe que sozinho o oxigênio não é inflamável, mas ele ajuda a alimentar a combustão unido ao acetileno, e aí gerando uma chama com poder de cortar metais e ainda fundir metais para realizar solda. Na indústria de alimentos, o oxigênio é usado na forma de O3, de ozônio. Ele é usado no processamento de alimentos devido ao seu alto poder de desinfecção e a sua rápida capacidade de degradação. O ozônio ainda realça o sabor e melhora a qualidade da maioria dos alimentos perecíveis, pois atua oxidando os pesticidas e neutralizando gases de amônia e etileno, que são produzidos durante o processo de amadurecimento e decomposição. Na indústria de bebidas, ele é principalmente utilizado no processo de rinzagem de embalagens, como as latas e garrafas, antes delas receberem os líquidos para serem envasados. E isso garante a asepsia e a vida útil, pois ocasiona reações químicas de oxidação, permitindo a extinção e inativação de bactérias e vírus. Já algumas aplicações do nitrogênio, ele também pode ser empregado na indústria de alimentos. Ele atua modificando a composição da atmosfera interna de uma embalagem, retirando o oxigênio e substituindo por ele mesmo o nitrogênio. Isso garante que a maturação de frutas e legumes seja retardada, e além disso, reduz a respiração e as taxas de produção do etileno, e ainda pode postergar várias mudanças de composição associadas à maturação. Na indústria química, ele é utilizado para diluir gases reagentes, para aumentar o rendimento de algumas reações, para diminuir o risco de fogo ou explosão de certas reações, ou ainda evitar a oxidação, decomposição ou hidrólise de reagentes ou produtos. Já na indústria de petróleo e gás, ele é usado na estimulação de poços, na injeção e em testes de pressão, na recuperação avançada de petróleo, na manutenção de pressão do reservatório, para que o preenchimento do nitrogênio eleve o gás inerte. Além disso, pode ser usado para ajudar a impedir os gases inflamáveis de entrarem em ignição e proteger de corrosão as tubulações. Bem, no panorama de produção, a gente encontrou esses dados aqui que são um pouco antigos, de 2002, sobre a capacidade de instalação instalada de produção das principais fornecedoras de gases industriais no Brasil. Na época, a White Martins era a maior tinha uma maior capacidade, né, de 12.500 toneladas dia. A EGA tinha uma capacidade de 2.170,
a Air Liquide 1900, a Air Products 800, o IBG, que é a única produtora 100% nacional, tinha uma produção de 50 toneladas dia, e a BOC 100 toneladas dia. Atualmente, na verdade, é um pouco tempo depois da divulgação desses dados, a IGA e a BOC foram compradas pela Lende, que é uma produtora de gases internacional também, como algumas outras aqui, e elas se reuniram. Também a gente tem algumas informações sobre a principal produtora nessa época, a White Martins, que atualmente ela vai desenvolver outras plantas para produção de gases industriais, que tem uma capacidade de 700 toneladas dia de oxigênio, 750 toneladas dia de nitrogênio. Em meados do século XVIII, o químico francês Lavoisier determinou a composição do ar. Pela primeira vez, com exatidão, através da calcinação do mercúrio e formação de dióxido de mercúrio. Descobriu os elementos que compõem o ar atmosférico e classificou então esses componentes como ar vital e azoto. Lavoisier aqueceu em um recipiente fechado uma quantidade conhecida de ar em contato com o mercúrio. Após um tempo, o metal absorveu uma parte do ar existente e ficou coberto de placas vermelhas. O químico então percebeu que aquilo era um resultado da oxidação do metal e, mediante a um novo aquecimento, e houve uma liberação de uma quantidade equivalente de oxigênio. Em 1766, Cavendish isolou o hidrogênio, que chamou de ar inflamável, e estudou também as propriedades do anidro e determinou a densidade de vários gases. Demonstrou que a água é composta de oxigênio e hidrogênio em proporções constantes e que o ar tem predominantemente oxigênio e nitrogênio, além de outros gases em pequenas proporções. Em 1836, Darwin relatou que havia realizado vários experimentos com o objetivo de obter potássio em grande escala. No entanto, em um desses experimentos descobriu o acetileno, o nome dado por Marcelin após 20 anos da sua descoberta. Bom, eu vou apresentar sobre os processos de separação do ar atmosférico. Vale ressaltar que, embora foram apresentados na introdução alguns gases como acetileno, nós vamos focar nos processos dos gases atmosféricos e, posteriormente, vamos falar sobre o processo de obtenção do hidrogênio. Então, falando um pouco sobre os gases atmosféricos, ele é constituído por uma mistura de gases como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e os gases nobres. A gente percebe nesse gráfico que o oxigênio e o nitrogênio eles são os gases mais abundantes, sendo que os outros gases eles são encontrados em quantidades menores. E além dos gases citados, o ar atmosférico ele também apresenta o vapor de água. Essa quantidade depende de alguns fatores, como clima, temperatura e local, que se apresenta na forma de neblina, nuvens e chuva.
Vale lembrar também que no ar também encontramos em suspensão poluentes, poeira, cinzas e micro-organismos e pólen. Então, assim, o oxigênio, ele está presente no ar atmosférico e a gente sabe que ele é de extrema importância para a manutenção da vida do planeta, porque ele é um gás utilizado na respiração de todos os seres vivos e também é necessário para que ocorra a combustão. Então, calcula-se que o ar atmosférico ele seja composto por aproximadamente 21% de oxigênio. O nitrogênio, ele compõe 78% do ar atmosférico, também de extrema importância para todos os seres vivos, porque ele participa da formação de diversas moléculas orgânicas necessárias para o nosso metabolismo. Então, de todos os organismos vivos, apenas alguns micro-organismos eles são capazes de captar o hidrogênio através do ciclo dele, disponível na atmosfera e degradá-lo de forma que os seres vivos possam aproveitá-lo. Já o argônio, ele se destaca por ser um gás nobre, mais abundante do planeta Terra, sendo que a maior quantidade ele se encontra na mistura gasosa do ar atmosférico, mais ou menos 0,93% aí, que a gente vê que ele está dentro da pizza, onde está vermelhinho. Ele é um gás bastante utilizado para, por exemplo, proporcionar a conversão de materiais oxidáveis, porque como já foi dito anteriormente, ele não reage, porque ele é um gás nobre, com outras substâncias, e essa propriedade dele o torna excelente material de cobertura para peças que não podem sofrer oxidação. Bom, eu vou falar sobre os processos de separação dos gases atmosféricos. Na verdade, vou falar 3 deles de uma forma sucinta e o quarto eu vou falar com mais detalhes. Então, começando com a dissorção. A dissorção ela é um método industrial não criogênico, e que isso significa que produz a temperaturas muito baixas, baseado na capacidade de alguns materiais sintéticos e naturais, e que preferencialmente eles adsorvem o nitrogênio. Então, como vocês podem ver nesse mini fluxograma, no processo de separação, o ar ele entra por um material zeolítico e as moléculas de nitrogênio são mais fortemente adsorvidas do que as moléculas de oxigênio. Em seguida, a corrente rica em oxigênio e já com o nitrogênio retido nas zeólitas passa por uma peneira molecular de carbono, que apresenta tamanhos de poros maiores do que o tamanho das moléculas de oxigênio e menores do que as de nitrogênio. Então, com isso, vão ter as peneiras moleculares de carbono, que vão ter a função de reter o oxigênio, enquanto as zeólitas vão reter o nitrogênio. Há também um método chamado de processo químico, que também é não criogênico, só que ele é com sal fundido. Como vocês podem ver nesse esquema, o ar ele é comprimido e tratado para remoção de água e dióxido de carbono em um sistema de adsorção também. Então, eles vão ser retirados para que não ocorra a degradação do sal. A corrente ela vai passar por um leito adsorvente até que atinja o seu ponto de saturação. Quando esse ponto de saturação ele é atingido, a corrente de ar pressurizado ela passa por outro leito para que o primeiro possa ser regenerado com o nitrogênio da própria planta. Então, o ar seco é aquecido em um trocador atingindo uma temperatura de aproximadamente 650 graus Celsius e aí vai seguir para o fundo do absorvedor, onde vocês estão vendo absorber aí. E aí é onde contém o sal líquido fundido. O oxigênio ele vai reagir com o sal presente e vai sair na corrente de fundo do absorvedor, passando por um trocador de calor e tendo a sua pressão reduzida para o que? Entrar na torre dissolvedora. Então, o oxigênio ele vai livre de sal, ele vai sair no topo e passa por um trocador de calor principal. E posteriormente o oxigênio ele é comprimido e então estocado. E o sal ele retorna para a torre absorvedora para novos processos. O nitrogênio ele vai sair no topo da torre absorvedora e é enviado aí para a regeneração dos vasos e o restante também é armazenado. A gente também tem aí as membranas poliméricas. Esse processo também é não criogênico e aí vai utilizar as membranas poliméricas, que é baseado na diferença
entre as taxas de difusão do oxigênio e nitrogênio na membrana, na qual são separados processos de alta e baixa pressão. Então, esse processo é típico que utiliza as membranas, como vocês estão vendo aí nessa figura. E o que acontece? O ar ele é bombeado com uma pressão suficiente para ultrapassar a queda de pressão dentro dos filtros e tubulações. As membranas elas são feitas com material polimérico cilindro, capaz de atingir a produção necessária para atender a planta. O oxigênio ele vai permear dentro das fibras e vai sair como produto e passa através dessa bomba a vácuo, que vocês estão vendo na parte inferior, que mantém a pressão da corrente na saída do vapor requerido pelo projeto, do valor requerido pelo projeto. Então, o maior benefício desse método é o que? Que pode ser utilizado às condições próximas às condições ambientes, o que torna simples e de fácil implementação também. E devido ao tamanho reduzido das moléculas de oxigênio, grande parte das membranas poliméricas é permeável em oxigênio do que em nitrogênio. Um detalhe importante sobre esse processo é que, para otimizá-lo, deve considerar os valores de vazão do produto, pureza, pressão, energia e o custo de operação. Bom, esse processo de liquefação e destilação fracionada é o principal processo utilizado para a separação e obtenção dos gases atmosféricos isolados. Por quê? Ele é visto que é o mais avançado em nível de pesquisa e tecnologia dominante no mercado, e também ele apresenta uma alta capacidade na produção, além do elevado grau de pureza dos produtos obtidos, como os outros são de estudos, variam um pouco sobre o limite de pureza, que mais para frente a gente vai ver sobre isso. Então, dando uma síntese sobre esse processo, ele vai ocorrer através do resfriamento do ar atmosférico até a mudança do estado físico para o líquido. Então, com a mistura no estado líquido, vai realizar o processo de destilação fracionada, em que a mistura de gases, já em estado líquido, é colocado em uma torre que possui várias partes. E cada parte é submetida a uma temperatura, como vocês podem ver do lado direito, que tem umas saídas. Então, por que existem saídas diferentes dos gases? Porque eles possuem pontos de ebulição diferentes e aí eles vão retornar ao estado gasoso em momentos distintos. Então, a gente pode ver aí a coleta do argônio, do nitrogênio e do oxigênio líquido. Aqui está um fluxograma do processo de como são obtidos esses gases. Então, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre esse fluxograma em especial. Então, primeiro tem a limpeza e a compressão. O que significa? Que a matéria-prima, que é o ar, ela vai passar por um processo de filtração para a remoção de partículas sólidas. O objetivo é o que? Evitar a deposição de poeira nas tubulações e equipamentos no processo. Logo depois disso, o ar ele é comprimido a uma pressão de 5,1 atm em um compressor centrífugo. Isso vai levar a pressão tendo um rendimento, isso vai elevar a pressão tendo um rendimento até que favorável. E depois disso, o ar ele vai ser resfriado. No resfriamento, o ar ele entra no trocador de calor térmico contra corrente com os produtos gasosos efluentes e é resfriado até quase o seu ponto de orvalho. E à medida que o ar se resfria, a umidade ela é inicialmente condensada, a umidade, e depois congelada sobre as paredes do trocador. Nas temperaturas mais baixas, a mais ou menos menos 78 graus Celsius, o dióxido de carbono ele vai congelar e ele também vai se depositar sobre as paredes da tubulação do trocador de calor. E aí o ar que sai do trocador ele está completamente seco e sofreu uma remoção de mais ou menos 99% do dióxido de carbono já nesse processo de resfriamento. E aí o ar purificado ele vai entrar na base da coluna inferior do processo de um retificador a dupla coluna. Então, eles vão ser movidos pela circulação do líquido deste condensador através de um retentor de adsorção, que pode ser também as silica-gelas eólitas, porque vão impedir o acúmulo de dióxido de carbono e de hidrocarbonetos perigosos.
Por que utiliza a dispersão em fase gasosa? Porque é um método eficiente e é interessante que ela vai conseguir absorver o restante de dióxido de carbono e qualquer traços de hidroscarbonetos arrastados pelo ar, porque na presença de oxigênio eles vão reagir ainda mais de um oxigênio líquido que ele está nessa fase, porque ele é mais concentrado do que em forma de gás na atmosférica. Então, a dispersão permite que isso não aconteça. E aí o ar purificado ele vai entrar na base da coluna inferior do retificador, que como vocês estão vendo aí que tem a remoção dos hidrocarbonetos em fase líquida. Aí a gente vai para o próximo slide para falar um pouco sobre a destilação. Então, o destilador a gente já viu em laboratório, só para relembrar, ele consiste em 2 colunas de destilação compradas termicamente, onde essas colunas são acopladas na parte intermediária por um trocador de calor. Que esse trocador de calor ele vai servir como condensador para a coluna inferior e de refervedor para a coluna de cima. Então, assim, em virtude do nitrogênio ele ser mais volátil do que o oxigênio, ele vai subir ao longo de cada coluna enquanto o oxigênio escorrerá para baixo. A gente pode ver do ponto de ebulição de cada um deles nessa seta, que quem vem primeiro realmente é o nitrogênio, vem o argônio e depois o oxigênio. E a gente percebe que o ponto de ebulição normal do oxigênio, ele é 12,8 graus Celsius mais elevado que o nitrogênio. Então, a pressão na coluna de baixo, ela vai ser suficientemente alta para elevar a temperatura de condensação do nitrogênio, o bastante para gerar um gradiente de temperatura positivo no condensador principal. Então, no lado do refervedor da coluna superior, onde está escrito nesse esquema aí, desse primeiro desenho, haverá uma massa de oxigênio líquido fervente de elevada pureza, enquanto no lado do condensador da coluna inferior estará sendo condensado o nitrogênio quase puro. É interessante ressaltar que depois do nitrogênio ser eliminado, é a vez do argônio entrar em ebulição, e aí quando tem a extração do argônio, o oxigênio é quem tem a temperatura de ebulição de menos 183 graus Celsius, ele é obtido. Voltando no fluxograma geral do processo, falando um pouco do nitrogênio condensado, ele vai dividir em 2 correntes e ao deixar o condensador principal. Então, uma parte ela vai retornar para a coluna inferior, que nem vocês estão vendo aí, que eu não tenho mouse para poder indicar, mas o que acontece? Nessa corrente, uma outra é desviada para a coluna superior também através do superaquecedor do nitrogênio, onde vocês estão vendo ali no lado direito escrito, para o que ser usado como refluxo. Então, uma corrente líquida em oxigênio, mais ou menos entre 35% de concentração, vai deixar a base da coluna inferior e depois de ser subresfriada no superaquecedor do nitrogênio, vai constituir a corrente principal de alimentação da coluna superior. As 2 correntes líquidas, elas vão entrar na coluna de cima, que aí vão ser inicialmente resfriadas para se evitar a vaporização, ao serem expandidas na pressão mais baixa que reina na coluna. E aí o que acontece? O oxigênio ele é removido do condensador principal na forma de vapor saturado. E o nitrogênio, que é de elevada pureza, ele é removido do condensador principal na forma de vapor saturado também. Então, as 2 correntes, que é de nitrogênio e de oxigênio, elas são superaquecidas a aproximadamente 100 kelvins, nos seus respectivos superaquecedores, obviamente. E aí elas vão ser introduzidas nos calores térmicos irreversíveis para o quê? Serem aquecidas até a temperatura ambiente em troca térmica com o ar afluente. O nitrogênio muito puro e o oxigênio de alta pureza, eles são aquecidos em dutos de fluxos não reversíveis separados, enquanto o nitrogênio de refúgio ele passa por dutos em que o fluxo é periodicamente invertido com a passagem de ar.
O nitrogênio de refúgio, ele passa pelo dióxido de carbono sólidos e pela umidade congelada depositados previamente pelo ar, o que vai provocar a sublimação e o arrasto das substâncias. Então, assim, por que eu falei tudo isso? Porque essa inversão periódica dessas passagens de ar e do nitrogênio, elas vão assegurar a manutenção do trocador de calor em condições limpas e operáveis. Então, a refrigeração necessária para superar o influxo térmico no sistema é conseguida através da expansão de uma parte da corrente de ar através de uma turbina centrífuga de expansão. Então, isso é interessante porque o ar que é descarregado pela turbina ele vai entrar no prato apropriado na coluna superior e vão sair com um grau de pureza muito alto. Então, dando uma comparação nos métodos que a gente conheceu em relação à dispersão em membranas poliméricas, como eu disse, esses métodos, muitos estudos ainda estão sendo feitos porque eles querem impactar na redução de custo e de energia consumidos pelas plantas que os utilizam. E assim, ambos têm a capacidade de produzir nitrogênio e oxigênio, mas eles não têm habilidade, por enquanto, de produzir argônio nem gases raros. Procurei saber o porquê sobre isso e felizmente eu não encontrei o porquê. Mas, assim, como eles não são criogênicos, eles são menos complexos e aí eles são mais fáceis na aplicação industrial. O processo químico, ele tem a capacidade de operar em regime contínuo e produzir em larga escala os produtos requeridos. Tem um grau de limite de pureza de até 95%. Voltando no slide lá de dispersão, esqueci de comentar sobre o limite de pureza que é de 95% por dispersão e de 40% por membranas. E aqui no processo químico tem um limite de pureza de até 95%. Ele também tem uma baixa capacidade de produção e além de oferecer problemas de corrosão dos materiais utilizados. A liquefação e destilação fracionada, como eu disse, é um método mais utilizado porque tem um baixo custo no armazenamento e no transporte dos gases, por conta do espaço que é ocupado, tem o limite de pureza dos gases de até 99%, que é o melhor dentre os processos, além de ter uma excelente capacidade de produção. A desvantagem da técnica é que é produzida somente em plantas industriais de grande porte, e aí o oxigênio e o nitrogênio eles são transportados até os pontos de aplicação distantes em cilindros de alta pressão ou em equipamentos especiais para transportes em baixíssimas temperaturas com alto custo de investimento, transportes especiais e riscos na segurança. Falando um pouco sobre a eficiência energética do processo de liquefação e destilação fracionada, há alguns anos tem intensificado nas siderúrgicas a busca pela redução do desperdício de energia elétrica, seja por conta de restrições econômicas que obrigam as organizações a economizar recursos ou por pressão da sociedade que cobra a racionalização no uso de recursos naturais ou até mesmo por pressão ambiental. Por conta até de momentos que estamos vivendo atualmente, de períodos de baixa pluviosidade que reduz os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas, que afeta diretamente a geração de energia, resultando em um racionamento obrigatório de energia elétrica. Então, essa busca pela redução de consumo de energia elétrica tem demandado os projetos de redução de consumo, que muitas vezes envolvem também aí o projeto de redução de custo. Então, direciona toda a organização a buscar alternativas que possam resultar na redução de perdas e otimização de todos os processos. Então, em plantas de unidade de separação de ar, ou bem conhecida como planta de separação do ar, o compressor de ar e o sistema de destilação, eles são responsáveis pelas maiores perdas de energia. Os compressores de ar, porque acontece, quase toda a energia fornecida à planta de separação de ar é utilizado o compressor de ar. Então, os compressores, eles são comumente utilizados nessas plantas e eles alcançam em geral de 75% de eficiência. Isso significa o quê? Que 25% da energia fornecida ela é perdida pelo aquecimento do ar no processo de compressão em um processo adiabático.
Só que a energia ela também é perdida durante o processo de limpeza, refrigeração e destilação devido a quedas de pressão e perdas na troca de calor. E o que isso significa? Significa que o compressor ele deve atingir maiores pressões de ar, com consequente aumento no consumo de energia elétrica, para poder superar as perdas. Então, para uma eficiência máxima nessas unidades de separação de ar, deve ser operado a uma carga acima de 75% em um único compressor de ar principal. Mas, assim, o uso de dois compressores pode reduzir a limitação para 50%, e se eles operarem em três compressores, a eficiência vai cair para 35%. Mas, assim, as principais perdas de energia no processo, elas estão concentradas no compressor principal. Falando da destilação, no processo de dupla coluna, como a gente viu demonstrado no processo, tanto as correntes de produto de oxigênio como as de nitrogênio, elas proporcionam um resfriamento no trocador de calor principal. Então, em uma planta de separação de ar moderna, possui variantes altamente complexas neste formato básico, e aí minimizam a perda de energia usando múltiplos suprimentos de ar e fluxos de cada coluna para maximizar a eficiência de troca de calor entre as duas colunas. Só que assim, a introdução de uma terceira coluna no processo de duplo refervedor com ar de suprimento sob duas pressões, ele conduz para uma redução adicional de perdas na destilação e vai permitir o que? A otimização do processo. Então, o consumo de energia de uma planta com esse tipo de processo é de mais baixo do que o processo clássico de coluna dupla. Bom, o trocador de calor refervedor ele é largamente utilizado em um processo criogênico que é a liquefação e a destilação fracionada, porque ele prove a troca térmica que tem o objetivo de aquecer a mistura líquida para vaporizar um ou mais componentes da mistura. Então, esse tipo de trocador de calor ele proporciona uma grande quantidade de área superficial, que aumenta a eficiência da instalação ao permitir que o calor seja transferido mesmo com uma pequena diferença de temperatura. Vocês podem ver que existe dois tipos de refervedor, o termofissão e o fluxo descendente. O termofissão ele é submerso em uma bacia de oxigênio líquido que circula naturalmente pela ação do calor. E o refervedor de fluxo ascendente, no lado direito, ele permite coeficientes de transferência de calor mais elevados associados com a vaporização de finas camadas de líquido. Então, esse refervedor pode-se dizer que é uma planta mais eficiente. Os equipamentos submetidos a temperaturas criogênicas, eles ficam protegidos da troca térmica com o ambiente dentro da caixa fria, como vocês podem ver nesse esquema mostrado. Então, os espaços vazios entre os equipamentos, tubulações e as paredes das caixas, eles são preenchidos com isolante térmico que pode ser de lã ou de rocha perlita. A função da lã de rocha da perlita é o que? É minimizar a perda de calor dos fluidos do processo em temperaturas criogênicas para o ambiente externo, ou seja, dificulta a troca térmica entre o interior das caixas frias com o ambiente externo. E quanto às caixas frias, as inspeções periódicas elas devem identificar e corrigir as perdas de calor, que é o desperdício de trabalho realizado pelo compressor de ar para o ambiente externo. Então, a gente vê que dependendo do que é instalado, do que é projetado, é possível aí diminuir o consumo de energia elétrica e ter uma eficiência energética melhor. A reforma a vapor de metano é o processo mais utilizado mundialmente e vem sendo utilizado por décadas. Essas são as principais reações envolvidas no processo: a conversão de metano em monóxido de carbono e hidrogênio e a reação de deslocamento de monóxido de carbono com água. Como vocês podem estar observando na reação, essas são entalpias do processo e
e é uma reação endotérmica. O processo de geração de hidrogênio é composto por 3 etapas. O pré-tratamento, que é uma purificação, a segunda etapa é a absorção de CO2 e a terceira etapa é a reforma a vapor, que a gente vai estar vendo mais no próximo slide. Esse é um fluxograma de processo de reforma a vapor de metano. O gás natural entra, passa por uma purificação, que é eliminar os compostos de enxofre, porque o enxofre ele é um veneno para os catalisadores de níquel. A segunda etapa do processo ocorre também a 550 graus Celsius, é a pré-reforma a vapor, onde o vapor de metano reage com o vapor de água para formar o monóxido de carbono e hidrogênio. Na segunda etapa, na próxima etapa, que é a reforma a vapor, o monóxido reage com o vapor de água para formar uma reação de deslocamento, que ocorre a 880 graus Celsius. E a última etapa do processo é a purificação de hidrogênio, através de uma unidade chamada PSA, que é a tecnologia de absorção de hidrogênio. Essas são as vantagens do processo. Ele é um processo barato, eficiente e é o mais utilizado mundialmente. E as desvantagens do processo dependem de combustíveis fósseis, que são energias não renováveis. Esse é um processo de produção do hidrogênio verde de fontes de energias renováveis. A obtenção do hidrogênio verde por eletrólise a partir de fontes renováveis consiste na decomposição das moléculas de água em oxigênio e hidrogênio. Aí a primeira parte do processo, a água é utilizada para a eletrólise e deve conter sais e minerais para conduzir a eletricidade. 2 eletrodos submersos, como vocês podem estar vendo na imagem, conectados a uma fonte de energia contínua, que no caso a fonte de energia que vai estar repassando essa energia é a energia eólica, que é a energia que vem do vento. E aí ocorre a dissociação do hidrogênio e o oxigênio, acontece quando os eletrodos atraem para si os íons de carga oposta durante a eletrólise, que ocorre uma reação de oxirredução pelo efeito de eletricidade. Essa é uma usina de hidrogênio. Produzindo um hidrogênio verde, utilizando a energia eólica, que é a fonte de energia para ocorrer a eletrólise. E essa usina ela é situada no estado do Ceará e gerou 5.000 vagas de emprego.
Um dos desafios do uso de hidrogênio no Brasil remetem a 4 fatores, que são os custos, equipamentos, concorrência e normatização. Em relação aos custos, é preciso reduzir os custos da produção de hidrogênio, uma vez que a opção mais barata de produção do mesmo é a partir do gás natural. Lembrando que é um dos principais objetivos de inserir o hidrogênio na matriz energética a redução de emissão de gases do efeito estufa. Em relação aos equipamentos, os produtos desenvolvidos no Brasil ainda enfrentam limitações financeiras e dificuldades de ampliar a capacidade produtiva, aliado ao fato do hidrogênio ainda não possuir um campo de aplicação economicamente viável. Já na concorrência, os produtores brasileiros concorrem com competidores internacionais, onde o incentivo à tecnologia são maiores. E, por fim, em relação à normatização, é essencial para o processo de entrada de uma tecnologia no mercado, ainda existe um número insuficiente de normas e padrões para essa liberação de produtos que utilize o hidrogênio. Em relação à inovação tecnológica, recentemente foram pesquisados a hidrólise alcalina com alumínio secundário proveniente de lata de alumínio, que é um dos métodos mais usados na obtenção de hidrogênio, é a reação de um álcali com alumínio devido ao caráter anfótero do alumínio, já que ele pode ter uma característica ácida ou alcalina. A geração de hidrogênio pela divisão dos átomos que formam a água, impulsionada pela reação de hidrólise do alumínio, vem sendo muito pesquisada pela comunidade científica devido à simplicidade da reação e o baixo custo do material, que se refere ao material o alumínio. As possíveis reações de hidrólise do alumínio, segundo Petrovic e Thomas, são expressas pelas seguintes equações, em que ambas são reações exotérmicas, já que libera gás de hidrogênio. Diferenciando que na primeira reação é formado o hidróxido de alumínio, enquanto na segunda tem-se o óxido hidróxido de alumínio, e na última tem o subproduto, que é o óxido de alumínio. Uma das vantagens de estar utilizando a hidrólise alcalina, né, de alumínio para a produção de hidrogênio é que forma o hidróxido de alumínio, que junto com outros sais pode ser utilizado no tratamento de água, né, utilizado como coagulante ou floculante para retirada de poluentes da água. A recuperação do alumínio a partir do hidróxido de alumínio por eletrólise ou outro processo conveniente, e a obtenção do metal a partir de materiais recicláveis, né, que entra o alumínio secundário, que seria a utilização das latas de alumínio, né, que possuem diferentes graus de pureza. Em relação ao armazenamento e distribuição, a gente tem um fornecimento que é chamado grande escala. Ela é utilizada para um abastecimento de grandes quantidades, que seria superior a 100 toneladas por dia. Esses gases são fornecidos ao cliente na forma gasosa, por meio de tubulação ou de uma unidade localizada na fábrica, que é chamado on-site, ou próximo também à unidade de produção do cliente. Esse tipo de distribuição é o mais utilizado para os gases oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e também para o monóxido de carbono, demandados em grandes quantidades por muitas indústrias, como as siderúrgicas, químicas, de refino e de celulose. A gente também tem esse tipo de fornecimento que é em cilindros. Nessa modalidade, os gases são transportados de forma comprimida, em estado gasoso e em cilindros, e são fornecidos aos clientes cujas demandas são menores, menos expressivas. Os gases eles podem ser inseridos em cilindros nas proximidades das unidades de produção ou podem também ser transportados para centrais de preenchimento e distribuição, onde são transformados em gases comprimidos para transporte. E o volume mais comum de cilindro é de 50 litros de gás. Aqui do lado a gente tem alguns exemplos de cilindros e aqui também a gente tem outros tipos que
De acordo com essa NBR, a 121.276, a gente tem umas especificações de acordo com coloração para determinado tipo de gás. Então, acetileno vermelho, oxigênio medicinal é verde, dióxido de carbono é cinza, essa mistura para solda, uma cor marrom com cinza, óxido nitroso azul, o nitrogênio cinza, mais escuro, o hidrogênio amarelo, o hélio é laranja, argônio marrom, o oxigênio industrial é o preto. Bem, a gente também tem esse tipo de fornecimento que é chamado a granel. Esse também é empregado para clientes que demandam até 100 toneladas de gás por dia. E eles são transportados na forma líquida, é uma forma criogênica, né, de transporte pelo modal rodoviário ou ferroviário. E isso é necessário uma carreta, um transporte adequado. A liquefação ocorre em unidades específicas, normalmente localizadas nas proximidades da unidade central de produção de gases, para evitar o custo de transportes. Esse fornecimento também inclui a produção de gases industriais em pequenas unidades, também on-site. Os dois principais gases fornecidos a granel são o nitrogênio e o oxigênio líquido, mas essa categoria também inclui o argônio, o dióxido de carbono e o hidrogênio. Obrigada por ouvirem a nossa apresentação.